Bom dia, irmãos e amigos. É uma alegria chegar até o seu lar nesta manhã de domingo para celebrarmos a Deus em nosso culto dominical. Nós estamos felizes por esta oportunidade que o Senhor tem nos dado de estarmos juntos neste tempo especial, louvando a Deus, bendizendo o seu nome, lendo a palavra do Senhor com alegria e ministrando o Evangelho de Jesus Cristo, a minha vida e a sua vida. Você e a sua família são muito bem-vindos para este momento de culto nesta manhã de domingo. Quero convidá-lo para orarmos neste momento, para falarmos com Deus, para pedirmos a direção do Espírito Santo de Deus para este culto. Vamos orar? Querido Deus, obrigado, Senhor, pela noite que passamos e por esta manhã agradável de domingo que o Senhor nos concede. Pedimos, ó Deus, que o Senhor fale ao nosso coração neste dia, que a palavra do Senhor venha de encontro às nossas necessidades, que nós celebremos o Teu nome com alegria. Perdoe, Senhor, os nossos pecados, alcance com a Tua graça, ó Deus, eu te suplico, esta pessoa que nos assiste nesta manhã, a sua vida, suas necessidades, suas lutas e vitórias, assim como também, meu Deus, peço uma bênção especial para cada lar que nos recebe neste momento de culto. É em nome de Jesus que nós fazemos esta oração. Amém e amém. Graças a Deus por isso. Bem, no início do nosso culto nesta manhã de domingo, eu quero compartilhar com você a palavra de Deus que está em 1 Tessalonicenses, no capítulo 5, o versículo 18, que diz assim: deem graças em todas as circunstâncias, pois esta é a vontade de Deus para vocês em Cristo Jesus. Amém? 1 Tessalonicenses, capítulo 5, versículo 18. Você prestou atenção nesta palavra? Ali nós podemos encontrar, pela instrumentalidade do apóstolo Paulo, um mandamento da parte de Deus para a minha vida, para a sua vida. Deem graças em todas as circunstâncias. Meus irmãos, certamente este é um dos maiores desafios cristãos para este tempo que nós estamos vivendo. Não nos esquecermos de darmos graças e, quando o fizermos, agradecermos em toda e qualquer circunstância. Esse tempo tão difícil que nós temos experimentado nos desafia a fazer isso, queridos. O que vocês acham? O cristão é alguém, portanto, que, de acordo com a palavra de Deus, aprende a dar graças sob qualquer circunstância. Por esta razão, eu quero te dizer que o nosso tema nesta manhã de domingo para este culto é este: aprendendo a agradecer a Deus em toda e qualquer circunstância. E oro nesta manhã para que o Espírito Santo de Deus fale ao meu coração, fale ao seu coração a respeito deste tema nesta manhã. A Ele sempre honra, glória e louvor. Amém?
oração nesta manhã de domingo. Vamos orar, vamos colocar as nossas vidas na presença de Deus. Convido você a orar junto comigo nesta manhã pela sua família, pelas suas necessidades de oração, pelos desafios que você tem diante de você nesta nova semana que está por vir. Vamos orar? Bendito Deus, nosso Pai que está nos céus, graças te damos, Senhor, porque sempre podemos recorrer ao Senhor, ó Deus, em nossas necessidades. Por isso, meu Deus, nesta manhã, ó Pai, eu me coloco, ó Deus, na presença do Senhor em súplica, em oração, pela vida deste irmão que nos acompanha, desta irmã, desta família querida, ó Deus, que está assistindo este culto. Rogo ao Senhor, ó Pai, que venha nos abençoar. Permita-nos, ó Deus, experimentar a Tua graça nesta semana nova que teremos, ó Deus. Colocamos as nossas necessidades diante do Senhor e peço que o Senhor alcance, ó Deus, com a Tua boa mão, ó Pai, esta vida, seja na saúde, seja no lar, no casamento, na criação de filhos, seja nas finanças, na vida espiritual. Oh meu Deus, estende as Tuas mãos abençoadoras sobre a vida de cada um que se encontra em oração nesta manhã, buscando a Tua presença, ó Deus. Somente o Senhor, ó Deus, nós confessamos, é o nosso pastor e por isso sabemos que nada nos faltará. Vem cuidar das nossas vidas, ó Pai, porque nós confiamos em Ti. Pedimos ao Senhor que continue a nos proteger, ó Deus, da contaminação do coronavírus, que os anjos do Senhor estejam acampados em torno das nossas vidas. Fica conosco, Senhor Deus, dirige a nossa vida, ó Pai, os desafios que temos pela frente nesta nova semana. O Senhor venha nos abençoar, tenha misericórdia de nós, ó Deus. Permita, Senhor, que sobre todas as coisas nós sejamos mais do que vencedores, porque o Senhor nos amou. Aleluia. Eu te dou graças nesta manhã pelo cuidado bendito do Senhor com as nossas vidas. E eu faço orando em nome de Jesus. Amém, amém e amém. Graças a Deus por isso. Bem, a nossa igreja está em plena campanha de missões mundiais. Temos muitos desafios em apoiar esta obra neste momento de dificuldade, mas a nossa igreja sempre realizou as campanhas missionárias com muita alegria. Então, nós estamos realizando esse trabalho, orando pelos missionários, recebendo informação missionária e, ao mesmo tempo, nos preparando, meus irmãos, para no dia 11 de abril encerrar a campanha, levantando o nosso alvo de R$2.000. Esperamos em Deus que você e a sua família estejam participando da campanha conosco e preparando com muita alegria a sua oferta missionária para aquele dia, tá bom? Vamos nesta manhã participar de mais um momento missionário. Bom dia, mais uma vez estamos aqui para falar, para anunciar missões mundiais. Eu quero relatar para os irmãos já de início um testemunho que vem da Itália. Vem do pastor Luiz Cláudio Marteletto. Ele não diz a cidade ao qual ele atua, mas o testemunho é o seguinte: ele diz: Paloma é uma das muitas mulheres estrangeiras que vivem na Itália. Tivemos a oportunidade de agregá-la a um pequeno grupo virtual que iniciamos na pandemia. É perceptível a sua grande fome espiritual. Mas à medida que estreitamos a amizade, conhecemos um pouco mais da sua história. Como tantas estrangeiras, ela é casada com um italiano que não concebe a ideia de haver um relacionamento com Deus. Ela confessou o seu desejo de frequentar a nossa igreja,
mas sabe que o marido jamais permitirá. Se não fosse um grupo que acontece pela internet, Paloma não conheceria a palavra de Deus e nem seria uma discipulada. Cesare também é um italiano de mais ou menos uns 65 anos. E tem o seu relacionamento prejudicado por ele mesmo, o seu relacionamento com Deus. Logo após uma cerimônia de casamento, ele puxou conversa conosco comentando o sermão que ouviu. Ele contou que seu pai, um comunista convicto, começou a mudar depois de ler a Bíblia. Naquele momento, tentamos marcar um café para conversarmos mais sobre o assunto. Mas ele disse muito firme: não, obrigado, não quero viver a mesma experiência do meu pai. Aqui na Itália não há perseguição como acontece em alguns países da Ásia e do norte da África. Em igreja que algumas igrejas são queimadas e cristãos até mesmo mortos, massacrados e até mortos. Mas a perseguição aqui acontece por outra forma, através de burocracia. Isso dificulta a não autorização a igrejas de fazer até mesmo um simples culto ao ar livre. Isso vem de pessoas como o marido de Paloma e como o de Cesare, pessoas completamente inverso à vontade de Deus. Realizar a obra missionária nesse contexto exige total dependência de Deus, sabedoria do alto, estratégias que tragam resultados positivos. Estamos sempre transmitindo a visão missionária através dos cultos missionários e monitoramos os líderes para que despertemos aos crentes o desejo de sinalizar o reino de Deus, suprindo algumas necessidades materiais à sua volta. São desafios que requerem tempo, paciência para ver os resultados. Contamos com suas orações para continuarmos a obra que o Senhor nos confiou em terras italianas. Então, Igreja do Boa Vista, abrace o programa, o desejo missionário de italianos. Abrace o desejo missionário de pessoas que estão dependendo da nossa oferta para pregar o evangelho em terras italianas. E em outros países também pelo mundo. Nós vivemos um tempo de pandemia. Nunca em tempos assim houve tanta necessidade de falar de Jesus às nações, de falar de Jesus às pessoas que ainda não têm um encontro com Deus. A Igreja do Boa Vista é uma igreja missionária, uma igreja que sempre participou e dessa vez não será diferente. Estamos abraçando missões com oração, com ofertas e vamos então levantar o nosso alvo no dia 11 de abril, que será um alvo marcante em tempos difíceis. Nós estamos contando com os irmãos e para isso vamos orar, vamos suplicar a Deus para que você e eu façamos a nossa parte. Até lá, um grande abraço a todos. Bem, queridos, no culto desta manhã de domingo, não poderíamos também deixar de mencionar a questão da doutrina da mordomia cristã. A palavra de Deus nos ensina que o Senhor Deus, e somente Ele, é dono de todas as coisas e que nós somos os seus mordomos, não é? O Senhor nos dá para administrar os bens que temos em nossas mãos, dentre eles o dinheiro. Então, nesta
nesta manhã nós lembramos, irmãos, da necessidade de obedecermos ao mandamento do Senhor e sermos dizimistas fiéis na obra do reino de Deus. Também ofertar com alegria. Então, neste sentido, eu quero te lembrar da palavra que está em Levítico, no capítulo 27, no versículo 30, que diz assim: todos os dízimos da terra, seja dos cereais, seja das frutas, pertencem ao Senhor, são consagrados ao Senhor. Levítico capítulo 27, versículo 30. Amém, queridos? Então que eu e você possamos ser sempre dizimistas fiéis, que nós separemos o nosso dízimo com alegria para o crescimento da obra de Deus. Bem, lembramos a todos que a cada manhã de domingo nós mantemos um plantão no templo, das 10 às 11 horas da manhã, para receber aqueles irmãos que querem fazer uma oração, que querem um aconselhamento ou que querem consagrar os seus dízimos e ofertas ao Senhor, tá bom? Você pode fazer isso então presencialmente neste dia e neste horário, mas caso não queira, você também tem outras formas de entregar o seu dízimo. Comunique-se com o pastor ou com a nossa tesoureira, irmã Graça Guimarães, e nós estamos prontos para orientá-lo, tá bom? Deus abençoe a minha vida e a sua vida neste sentido, em nome de Jesus. Bem, chegamos ao momento da reflexão da palavra nesta manhã de domingo, meus irmãos, e conforme nós já anunciamos no início deste culto, o nosso tema nesta manhã é gratidão a Deus. A necessidade que eu tenho e você também de não esquecermos, de agradecermos ao Senhor. Nós vivemos tempos tão difíceis, não é? Em que temos tantas necessidades, em que muitas vezes nós esquecemos de agradecer. Mas a palavra de Deus nos lembra desta necessidade. Por isso eu trago até você, nesta manhã, uma mensagem com o seguinte tema: você tem lembrado de agradecer? À luz do Evangelho de Lucas, no capítulo 17, do versículo 11 até o versículo 19. Vamos ler agora a palavra de Deus. A cura dos 10 leprosos. De caminho para Jerusalém, passava Jesus pelo meio de Samaria e da Galileia. Ao entrar numa aldeia, saíram-lhe ao encontro 10 leprosos que ficaram de longe e lhe gritaram, dizendo: Jesus, mestre, compadece-te de nós. Ao vê-los, disse-lhes Jesus: ide e mostrai-vos aos sacerdotes. Aconteceu que, indo eles, foram purificados. Um dos 10, vendo que fora curado, voltou, dando glória a Deus em alta voz, e prostrou-se com o rosto em terra aos pés de Jesus, agradecendo-lhe, e este era samaritano. Então Jesus lhe perguntou: não eram 10 os que foram curados? Onde estão os 9? Não houve, porventura, quem voltasse para dar glória a Deus, senão este estrangeiro? E disse-lhe: levanta-te e vai, a tua fé te salvou. Deus abençoe a sua palavra na minha vida e na sua vida, em nome de Jesus. Amém? Bem, queridos, neste episódio, 10 homens que estavam doentes com lepra, a pior das enfermidades da época, não é? Uma doença incurável àquele momento, suplicam a Jesus pela bênção da cura. E Jesus tão somente exige deles uma atitude de fé, mandando-lhes que se mostrem aos sacerdotes, porque este era o procedimento para quem já estava curado. Mesmo sem perceberem curados, aqueles homens obedeceram e foram. E no caminho, então, no meio da caminhada, foram curados. É o que diz o relato bíblico. Bem, sem dúvida, os 10 leprosos tiveram fé, é um fato. Está lá narrado na Bíblia. Mas também está narrado na palavra uma coisa importante: só um teve gratidão. Só ele voltou para render graças e glorificar a Deus.
E detalhe, este que fez isso era alguém discriminado pelos próprios judeus, porque era um samaritano. E os judeus não gostavam dos samaritanos e os desprezavam. Então, meus irmãos, sem dúvida, este texto nos oferece uma excelente oportunidade nesta manhã, a de vermos algumas lições que a Bíblia nos ensina sobre gratidão. Então, eu convido-lhe a abrir o coração nesta manhã e pensar sobre isso comigo, a refletir sobre a necessidade de sermos gratos a Deus à luz da experiência destes homens com Jesus. Em primeiro lugar, queridos, nós precisamos aprender a agradecer por todas as coisas. Sem dúvida, este é um dos principais ensinamentos que nós podemos tirar deste episódio. Em tudo dai graças, porque esta é a vontade de Deus em Cristo Jesus para comigo, para com você. Chama a nossa atenção o texto que li há pouco, da carta de Paulo aos Tessalonicenses. Em tudo agradeçam, sob qualquer circunstância, agradeçam, porque esta é a real vontade do Senhor Deus na minha vida e na sua vida. Queridos, de fato eu preciso aprender a agradecer a Deus por todas as coisas. E nós temos inumeráveis razões bíblicas para fazer isso. Algumas delas eu trago à tona nesta manhã, para que você pense, para que você reflita. Por exemplo, todas as coisas contribuem para o bem daqueles que amam a Deus. Você tem se lembrado disso no seu dia a dia? Nos seus afazeres, na sua rotina? Diante das lutas, das dificuldades especialmente? Você tem se lembrado disso? Que todas as coisas contribuem para o nosso bem, se nós amamos de fato a Deus. O mesmo apóstolo Paulo, agora escrevendo aos Romanos, no capítulo 8, versículo 28, vaticinou: e sabemos que todas as coisas contribuem juntamente para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados segundo o seu propósito. Está lá na Bíblia, uma palavra, queridos, da qual eu dou testemunho. Eu não me esqueço deste versículo. E sinceramente, irmãos, procuro pautar as minhas atitudes, posturas e decisões por esta palavra. Bem, a vontade de Deus é uma outra razão. Como é a vontade de Deus? A vontade de Deus, a Bíblia diz que é boa, é agradável, é perfeita para mim. A vontade de Deus é o que melhor existe para mim, o que melhor existe para você. O mesmo Paulo, falando aos Romanos novamente, agora no capítulo 12, o verso 2, em certo momento diz assim: para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Bem, meus irmãos, nós precisamos aprender então com a palavra de Deus a agradecer a Deus por todas as coisas. Mas talvez um dos exemplos bíblicos mais emblemáticos no que diz respeito ao aprendizado que precisa acontecer comigo e com você sobre agradecer a Deus é a figura de Jó, que você conhece bem, eu também, pois já lemos o livro de Jó, acredito que você já tenha lido o livro de Jó. Bem, olha só o que diz a palavra de Deus. Então Jó se levantou e rasgou o seu manto e raspou a sua cabeça e se lançou em terra e adorou. E disse: nu saí do ventre de minha mãe e nu tornarei para lá. O Senhor o deu, o Senhor o tomou. Bendito seja o nome do Senhor. Amém. Jó capítulo 1, versículo 20, versículo 21. Então nós precisamos aprender com o exemplo de Jó, meus irmãos, meus amigos. Jó, mesmo na tragédia, adorou o Senhor. Sem dúvida é algo forte para a minha vida nesta manhã, é algo forte para a sua vida nesta manhã, mas do qual nós não podemos abrir mão. Bem, queridos, a segunda coisa que eu quero compartilhar com você nesta manhã, sobre a necessidade de aprendermos a agradecer a Deus, de nos lembrarmos de agradecer a Deus, é que nós precisamos ter uma atitude constante, permanente de gratidão. Não é só de vez em quando, não é uma vez ou outra, mas nós precisamos
O cristão precisa, meus irmãos, independente de qualquer coisa, aprender a ter uma atitude constante, rotineira de gratidão a Deus. Colossenses no capítulo 3, no versículo 15, diz assim: e a paz de Deus, para a qual também fostes chamados em um corpo, domine em vossos corações e sede agradecidos. Então é um conselho do excelente doutrinador neotestamentário, o apóstolo Paulo, para os cristãos da igreja de Colossos: sede agradecidos, ou seja, permanentemente vivam gratos a Deus. A gratidão precisa partir da minha alma em direção a Deus. A gratidão precisa partir da sua alma em direção a Deus. Eu preciso todos os dias aprender a falar como o salmista aprendeu no Salmo 103, o verso 2: bendize, ó minha alma, ao Senhor, e não te esqueças, veja bem, e não te esqueças de nenhum dos seus benefícios. Glória a Deus. Então não devemos esquecer constantemente dos benefícios de Deus na nossa vida. Ao invés, queridos, de atitudes que desagradam a Deus, o que deve haver em mim e o que deve haver em você no tocante a isso é ação de graças. Muitos crentes têm abrigado em suas vidas, no seu modo de ser, nas palavras que diz, na maneira de pensar e até nas decisões que toma. Muitos crentes têm abrigado em suas vidas coisas que desagradam a Deus e, o pior, não têm atentado para isso. Esta é uma questão muito séria, meus irmãos. Então, ao invés de abrigar na minha vida coisas que desagradam a Deus, ao invés de você abrigar na sua vida coisas que desagradam a Deus, o que eu devo fazer, e você também, é termos sempre uma atitude de ação de graças para com Deus. Efésios no capítulo 5, 2 versículos, o versículo 3 e o versículo 4, contém um ensinamento nesse sentido. Preste atenção. Mas a fornicação e toda impureza ou avareza nem ainda se nomeie entre vós, como convém a santos, nem torpezas, nem parvoíces, nem chocarrices, que não convém, mas antes ações de graças. Amém? Depois, se você puder, apanhe a sua Bíblia e releia esta passagem, tá bom? Efésios no capítulo 5, o versículo 3 e o versículo 4. É um conselho sábio da palavra de Deus, ensinando-me a viver de acordo com a vontade de Deus. Finalmente, queridos, nesta missão de aprendermos a ser gratos a Deus em todas as coisas, e mais, de não nos esquecermos de agradecer ao Senhor constantemente, permanentemente, devemos estar na casa do Senhor para render-lhe gratidão. Eu sei que muitos de vocês já fizeram isso. Muitos crentes têm feito isso. Na primeira oportunidade que têm, não deixam de ir à casa do Senhor agradecer a Deus. É claro que eu não estou me referindo a este tempo de trabalhos não presenciais. Não é disso que eu estou falando, meus irmãos. Eu estou falando da existência permanente da igreja, como um lugar onde eu devo ter prazer em ir para agradecer a Deus, para testemunhar daquilo que o Senhor tem feito na minha vida. Recorremos, mais uma vez nesta manhã, ao exemplo do salmista. No Salmo 100, verso 4, diz: entrai pelas portas dele com gratidão, e em seus átrios com louvor. Louvai-o e bendizei o seu nome. Amém. Você sabe tanto quanto eu que o Salmo 100 é um salmo de louvor a Deus. Mas, em meio à atitude de louvor, o salmista ressalta a necessidade de entrarmos na casa de Deus para agradecer. Especialmente para agradecer. Então, queridos, nós não sabemos o que Deus tem reservado para o futuro, o que Deus tem reservado para nós, apenas confiamos nele. Mas eu quero te dizer uma coisa nesta manhã, guarde isso, por favor. Na primeira oportunidade que você tiver, quando a igreja estiver reunida, presencialmente, louvando a Deus em qualquer culto, chegue lá com o desejo de agradecer a Deus, para dar testemunho daquilo que o Senhor tem feito na sua vida, em nome de Jesus. O exemplo do rei Josafá está lá na Bíblia, muito claro, no Antigo Testamento, né?
não somente do rei, mas do povo naquele momento específico da história de Israel. Este fato está narrado em 2 Crônicas, no capítulo 20, versículos 27 e 28, dizendo assim: então voltaram todos os homens de Judá e de Jerusalém, e Josafá à frente deles, e tornaram a Jerusalém com grande alegria, porque o Senhor os alegrara sobre os seus inimigos. E vieram a Jerusalém com saltérios, com harpas, com trombetas, para a casa do Senhor. Então, terminou a batalha, Deus deu a vitória. Qual foi a primeira atitude do rei? Qual foi a primeira atitude do povo? Voltou para Jerusalém, para onde? Para a casa do Senhor. Não comeram e nem beberam e nem dançaram antes disso. Foram primeiro à casa do Senhor, agradecer e honrar ao nosso Deus. Queridos, sem dúvida, a melhor forma de demonstrarmos a nossa gratidão a Deus, e a Bíblia não nos nega este ensinamento, aleluia, graças a Deus por isso. Veja bem, a melhor forma de demonstrarmos a nossa gratidão a Deus é não recusar a salvação que Ele nos oferece. Naturalmente, eu já tive o privilégio de fazer isso, de receber a minha salvação, e a maior parte de vocês também. Mas se houver alguém que estiver nos assistindo nesta manhã, que ainda não tem certeza da salvação da sua alma, aprenda este princípio espiritual da palavra de Deus. A melhor forma de sermos gratos a Deus é aceitando a salvação que Ele nos oferece. Que darei eu ao Senhor por todos os benefícios que Ele tem feito? Tomarei o cálice da salvação, invocarei o nome do Senhor. Está lá no Salmo 116, versículos 12 e 13. Amém e glória a Deus por isso. Então, eu quero reafirmar aqui o meu propósito. Se você já é um crente em Jesus Cristo, glória a Deus. Que bom que você não rejeitou o presente de Deus, a sua salvação. Mas se você ainda não é um crente em Jesus Cristo, está em tempo de você tomar essa decisão, aceitando o presente maravilhoso de Deus para a sua vida, em nome de Jesus. Bem, eu concluo a nossa reflexão nesta manhã de domingo, que visou lembrarmos da necessidade de agradecermos a Deus sempre, termos uma atitude de gratidão ao Senhor, dizendo a vocês o seguinte: embora a ingratidão seja um mal que assola a espécie humana, você há de concordar comigo no tocante a isso, nós devemos tomar, queridos, uma firme decisão. Qual? A de sermos, neste dia mesmo, pessoas gratas ao Senhor por tudo, até por aquilo que momentaneamente não nos parece bom. Precisamos confiar inteiramente que Deus, Ele está fazendo o melhor por nós. Ele está fazendo o melhor por mim e por você. Você pode dizer amém para esta palavra? Amém. Glória a Deus por isso. O Senhor complete esta palavra na minha vida e na sua vida. Que nós tenhamos atitude diferente a partir de hoje, tá bom? Que o Senhor graciosamente complete esta palavra, repito, nos dê entendimento dela e nós sejamos a cada dia melhores na presença do Senhor, melhores servos de Deus, melhores cristãos, melhores pais cristãos, melhores maridos cristãos, melhores esposas cristãs, melhores filhos cristãos, né? Sendo pessoas gratas, o Senhor vai nos abençoar ainda muito mais. Deus complete essa palavra realmente na minha vida e na sua vida, em nome de Jesus. Eu gostaria de orar com você por isso. Nós estamos chegando ao final do nosso culto nesta manhã. E eu estou grato a Deus pela sua vida, pela sua companhia conosco nesse dia, tá bom? Vamos orar? Bendito Deus, nosso Pai que está nos céus, em nome de Jesus, peço a aplicação desta palavra, ó Deus, na minha vida e na vida de quem me ouviu nesta manhã. Suplico ao Senhor, ó Deus, que nós sejamos impactados, transformados, ó Deus, nos nossos gestos e atitudes, nas nossas palavras e decisões, ó Deus, e até mesmo no nosso pensamento, Senhor, para que nós possamos agradar ao Senhor com as nossas vidas. Ensina-nos, ó Deus, a termos um coração grato ao Senhor nesta manhã de domingo. É em nome de Jesus Cristo que fazemos esta oração, hoje e sempre. Amém, amém e amém. Bem, queridos, chegamos ao final do nosso culto nesta manhã de domingo. Desejo a você e a sua família um ótimo dia, um domingo muito abençoado, tá bom? Lembrando a você que logo mais estaremos mais uma vez online, cultuando a nosso Deus. Você e a sua família são nossos convidados
convidados especiais. Um grande abraço e na paz do Senhor.